Olá, família Kev. Vamos então continuar mais um dia falando sobre os princípios. Nós já conversamos sobre o princípio da individualidade, conversamos sobre o princípio da soberania, princípio do autogoverno, princípio da mordomia e agora eu vou terminar nesse vídeo sobre o princípio semear e colher. Quanta semeadura linda! Quantas sementes tão lindas, não é? Que Deus está trazendo para a gente, o Espírito Santo, nesse estudo, nessas meditações sobre semear e colher. Semear é um princípio, colher é um princípio, né? Você vai colher tudo que você plantar e até o que você não plantar, você vai colher. Porque muitas vezes, a nossa família semeia, indiretamente a gente colhe. Mas aí tem a quebra da maldição, a oração de confissão, de arrependimento, para que essas maldições não nos alcancem, não é? Mas eles semeiam coisas boas também, e a gente vai colher as coisas boas que a nossa família, a nossa hereditariedade, os nossos descendentes lançam sobre nós, boas sementes e sementes ruins que a gente não plantou. Eu estou falando de colher o que você não planta, colher o que você não semeia. E colher também o que você semeia. Aí estávamos pensando sobre a expectativa na sua semeadura. O nível da sua colheita tem a ver com o nível da sua semeadura. Se você tem uma expectativa de uma grande colheita, mas o seu nível de semeadura é pouco, é receoso, como aquela parábola lá do talento, que ele com receio cavou um buraco e escondeu o talento, então que tipo de colheita você vai ter desse jeito, com essa atitude. Mas se você é extravagante, se você não tem medo dos desafios, dos nãos, das afrontas, dos tipos de negociadores que você vai encontrar pela frente para negociar a sua semente, então você vai ter, você vai ter uma colheita abundante, uma colheita próspera, grande conquista. Veja, estude lá o livro de Êxodo e veja o nível de conquista que aquelas pessoas, que o povo de Israel teve. Eles não recearam em lutar contra os seus inimigos, porque a terra era deles, Deus falou, é de vocês. A promessa de Deus, o lugar que você pisar é seu. Eu dei para vocês a terra, eu vou pelejar junto com vocês. Não tenha medo, eu estou com vocês. Vão, é de vocês. Se é seu, por que você vai deixar o inimigo tomar conta? Se é seu, por que você vai ficar calado e deixar que o inimigo, que não tem promessa nenhuma, Deus não deu para ele, Deus deu para você. Você vai deixar de mão beijada uma colheita que é sua? Você não plantou, não. Foi Deus que semeou, você vai colher. Olha o que eu falei. Nem toda a colheita foi você que semeou. Então Deus plantou e está te dando. Ele está dizendo assim, vá colher, que é seu, que eu te dei. Mas o inimigo foi lá, entrou no que é seu, tentou tomar posse de algo que é seu, tomou posse de algo que é seu, construiu, edificou, consolidou. E aí o que foi que o povo de Israel fez? E que Deus está falando para você agora, não deixe o inimigo tomar o que é seu. O filho é seu, o esposo é seu, a esposa é sua, a família é sua, a herança é sua, esse emprego é seu. Deus que deu, Ele semeou na sua vida. Você vai deixar o inimigo tomar. Brigue, lute, vá para o joelho, jejue, ore, coloque diante de Deus. É seu, não é de Satanás, não é dos demônios, não é do seu inimigo, não é de Deus. É Deus que te deu. Por que você vai deixar o inimigo ganhar? Se ele é um perdedor, ele é um perdedor e você é vencedora, você é vencedor. Somos essa família de filhos e filhas vencedores. Então não deixe que o inimigo tome o que é seu. A propriedade é sua, a herança é sua, o emprego é seu. E tantas outras coisas, tantas outras promessas, foi Deus que semeou na sua vida e Ele está te dando, vá colher. Agora Deus dá um comando, vá colher. Deus dá um comando, vá e tome posse, porque é seu. Vai ficar na mão do seu inimigo até o dia que você deixar. Então, tem que sair da zona de conforto, tem que dar os passos. Tem que dar os passos. Tem que ter atitude, tem que ter iniciativa, tem que se expor.
às vezes vai emagrecer, às vezes vai até adoecer, vai chorar muito, mas a colheita é uma recompensa de um sacrifício, de uma renúncia, de uma abrir mão de coisas, de sair do lugar de coitadinho, do lugar de vítima, do não posso, não consigo, do não sei, do lá, pelo amor de Deus, gente. Bora reagir aí, né? E tomar uma atitude. Se é nosso, a gente precisa assumir e se posicionar aí, todos nós, né? A colheita, ela requer uma posição de nós. Seja a semente que nós plantamos, seja outras sementes, né, que pessoas plantaram pra gente, sementes do bem que foram plantadas pra gente. A do mal, a gente coloca a gente de Deus e pede para que Deus quebre toda a maldição, né, que não nos afete, não nos atinja, não nos alcance. Mas a semente do bem, bora buscar, que é nossa, não é? Então, continuando falando sobre o princípio da semeadura, o semear e o colher é um princípio que a gente precisa viver todos os dias da nossa vida. Vamos estar pensando sobre as palavras como sementes. O que você fala são sementes. Se você fala, eu não vou conseguir, você está semeando na sua terra. Nós somos terra. Olha o que Jesus falou lá, o que Deus falou. Você é terra e a terra você vai voltar. Você é pó e ao pó você vai tornar. Então, quando você lança a palavra, você está semeando nessa terra. Somos barro. Deus formou o homem do barro, moldou. Então, nós, nessa figura, eu estou falando em forma de figura, somos terra, somos esse barro. Quando eu lanço palavras negativas, palavras de derrota, palavras de impossibilidades, palavras de incapacidade, você está lançando na terra e você vai semear, gente. Você vai estar, regando e você vai colher. A colheita, ela vem. Colheita de incapacidade, colheita de impossibilidade, colheita de travamentos, colheita de que não vai dar certo, está repreendido em nome de Jesus. Precisamos lançar palavras úteis, não palavras ociosas, não palavras inúteis, porque somos a terra, terra fértil, que precisa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Parábola do semeador, Mateus 13. O semeador saiu a semear e a semente caiu na terra. Terra, terreno de pedras e rochas, terreno de espinhos, terreno na beira do caminho e terreno fértil. Você é terra fértil, eu sou terra fértil. Então, o que você está jorrando aí da sua boca está caindo na terra e vai produzir frutos. Vai produzir frutos, vai trazer uma colheita. E uma colheita que vai interferir no seu destino, vai interferir no seu futuro, vai interferir no futuro da sua família, no futuro dos projetos, no futuro dos sonhos. O que Deus sonhou para você, os desígnios que Deus tem para você, são bons desígnios. São pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de vida e não de morte. Deus falou ao profeta Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho para você, são pensamentos de paz, são sementes de paz, são sementes de vida, não são sementes de guerra, não são sementes de morte. Então, que sementes você está produzindo na sua terra? Produza sementes de paz. Então, as suas palavras, elas são sementes. E elas vão produzir frutos. Pensa nisso. O que você tem produzido na sua casa? Para o seu filho. Que semente você está lançando lá para o seu filho? Burro, incapaz, não vai dar certo, não vai ser nada na vida, você não vai conseguir. Ele é terra. Quando você lança a palavra para ele, você está lançando a semente na terra e ele vai produzir esse fruto que você está lançando. Se você planta uma semente de manga, você vai produzir uma pera ou uma goiaba? Se você lança para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu neto, seja quem for, para os seus alunos, aí você que é professor, professora, ou seu patrão, ou
a pessoa que você trabalha, que você é líder na igreja, onde for, se você lança para ele uma palavra que são as sementes de algo negativo, você acha que vai nascer o que lá na terra, que ele é terra? Você acha que vai nascer o que em você? Que tipo de fruta vai dar? Se você diz que a pessoa é incapaz, vai nascer frutos de capacidade? Se você diz que a pessoa é uma derrotada, vai nascer fruto de vitória sobre ela? A pessoa vai ficar depressiva, ficar para baixo, não vai dar certo, não vai sair do lugar. Então mude as suas sementes, mude as suas palavras para você e para o outro. Pense muito bem antes de falar. Olha o que está escrito em Tiago 1:9. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Cuidado com as sementes, palavras que estão saindo de sua boca, que está sendo lançada sobre a terra, que somos nós, que é você, que é a sua família, que são as pessoas que estão perto de você, pessoas que você nem conhece. Às vezes está no trânsito e lança uma palavra lá para alguém que te aborreceu. E lançou um fruto para aquela pessoa que vai produzir, lançou uma semente que vai produzir frutos para os outros que você nem conhece, xinga e fala coisas terríveis. Cuidado, porque nós vamos prestar conta de tudo que a gente fala. Está escrito em Gênesis 8:22, quando Noé fez um altar para o Senhor e Deus fez uma aliança com ele, e a partir do versículo 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Oferta, semente. Ele pegou do que era limpo, ele pegou do que era puro, ele pegou do que era melhor e ofereceu sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave. Como Deus ama, né? O que fazemos de melhor. Como Deus ama o que fazemos com entrega, o que fazemos sem soberba, o que fazemos com humildade, com simplicidade. E está escrito aqui que Deus aspirou e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Deus falou, o homem traz em si esse mau desígnio, o homem traz em si essa má conduta, essa má semente por causa do pecado lá no Éden. O homem traz em si essa má semente. Então, aquela oferta que Deus sentiu, mudou a sentença. Olha, gente, uma oferta que nós fazemos, uma semeadura que nós fazemos, muda uma sentença. Deus mudou uma sentença para a humanidade, por causa de algo que Noé fez. Deus muda a sentença para a sua vida pelo nível de oferta, de semeadura que você faz. Pela sua família, pela sua vida, por propósitos que você faça, Deus muda, Ele aspira. E pelo nível que está a sua semente, Deus vai mudar a sentença. Uma sentença de morte, uma sentença de destruição, uma sentença de ruína. Deus vai mudar a sentença pelo nível de semeadura que você faz, que eu faço. E aí Deus disse no versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Estamos vivendo essa palavra que aconteceu há milhares de anos, quando Noé ofereceu uma oferta que cheirou bem as narinas de Deus. E ele se agradou. E ele mudou a sentença por causa de nossa sementeira, dos maus desígnios que nós temos pelo pecado original e que a gente cada dia está lutando para ser agradável a Deus, para fazer jus ao sacrifício, fazer jus ao chamado, ao senhorio dele para nossas vidas. E ele falou, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e
ceifa, princípio da semeadura, semear e colher, princípio do semear e colher. Deus está falando, enquanto houver terra, enquanto durar a terra, vai ter semeadura e vai ter ceifa. O que eu semear, eu vou colher. O que você semear, você vai colher. Porque Deus falou aqui, enquanto durar, vai ter frio e calor, vai ter inverno e verão, vai ter dia e noite. Então existe a colheita. E estávamos falando que as palavras são sementes. O que ele fez aqui? Ele ofereceu, ele semeou sobre o altar. Então, nós estamos semeando o que sobre o altar? A nossa vida como um altar para Deus. A nossa vida como uma terra. As nossas palavras que saem como oferta. As nossas palavras que saem como semente. As nossas palavras que saem como adoração. Ou como maldição. Ou como reclamação, ou como murmuração. Que palavras têm saído da sua boca? Que sementes têm saído dos seus lábios para você e para o outro? Em Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, vamos continuar meditando aí. Estamos terminando nesse princípio do semear e colher e vamos para o próximo, que é o princípio do caráter. No nosso próximo vídeo vamos falar sobre o princípio do caráter. Então, 18 e 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Guarda aí, memoriza esse versículo, Provérbios 18, versículo 21. O poder da vida e da morte estão na sua e na minha língua. Está na língua. E está escrito aqui, ó, o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Você vai comer do fruto do que você está produzindo pela sua língua. E eu também. O que eu produzo, né, o que eu lanço na minha terra, vai nascer a fruta. Vai nascer a fruta, eu vou comer. Vou comer, gente, porque a colheita é obrigatória. Você vai comer desse fruto que você está plantando aí, né, com as suas palavras. Então, em Mateus 12, é forte essa palavra aqui de Mateus 12. Mateus 12, e é um impacto para você, né, e para eu pensar. Quando eu falo você, não é só você, primeiro sou eu aqui, ó, eu, Eliade, vem primeiro para mim. Em Mateus 12, versículo 36, diz assim: o homem bom, versículo 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas mais. Digo-vos, de toda palavra frívola, ociosa, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás salvo, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você está falando com as pessoas. Seja quem for a pessoa, da sua família ou quem não é da sua família, com você mesmo. Porque Jesus está dizendo aqui para os discípulos, para nós, os seus discípulos, estava falando naquela época para os discípulos e está falando para a gente agora, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela não tem temporalidade, ela é atemporal. E Jesus está falando para a gente, toda palavra frívola, toda palavra ociosa, toda palavra inútil, que sair da sua boca, que proferirem os homens, darão conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Misericórdia, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Então, a semeadura traz colheitas de bondade. Em Tiago 3, versículo 18, depois você vai ler lá na sua Bíblia, tá bom? Eu vou só citar agora, porque eu vou terminar já o vídeo. Em Tiago 3, versículo 18, está falando sobre essa colheita da bondade. Eu vou ler, né? É melhor. Eu vou ler para vocês. Tiago, que aí já fica a meditação, depois você amplia, tá bom? Depois você amplia. Então, em Tiago, no versículo 3, no capítulo 18, está falando sobre a bondade. Nós colhemos a bondade nessa colheita.
Tiago 3, nessa semeadura nós colhemos a bondade. Tiago 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Né? Na outra versão está falando sobre a bondade. Então, a paz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Em outras versões fala o justo da bondade, para os que promovem a paz. Então, a colheita, a semeadura da paz produz essa bondade. A semeadura da paz produz a justiça. Em Provérbios 11, versículo 18, vamos ver uma outra colheita aqui. Provérbios 11, versículo 18. 11, 18 diz assim: o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. O que semeia justiça, não tenha dúvida que você vai ter a recompensa verdadeira. Em Salmos 126, que é esse texto que eu amo muito, eu amo toda a palavra de Deus, gente, mas é porque esse texto, em Salmo 126, ele é como um bálsamo, sabe? Em muitos momentos difíceis da minha vida, esse texto, ele veio para mim assim, como um alento, com uma esperança tão forte. E agora que está falando sobre essa outra colheita que vem por uma semeadura, né? Então, o Salmo 126, eu vou até ler ele todo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam. Você está semeando com lágrimas? Quantas lágrimas você tem derramado aí no seu colchão, no seu travesseiro? Quantas lágrimas você tem derramado sozinha aí enquanto está no banheiro? Você está semeando com lágrimas. Está escrito aqui, 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está escrita essa palavra aqui. Você que está semeando com lágrima, que acha que não vai conseguir, que acha que Deus esqueceu, que Deus não está ouvindo você, que você já gastou todas as suas lágrimas, está escrito aqui que você vai ceifar com júbilo. Você vai alcançar, porque a palavra de Deus que está dizendo, é o Senhor que está dizendo, você vai alcançar. A sua semeadura, a sua semente não vai ser invalidada, você vai ceifar com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus vai honrar a sua semeadura em lágrimas. Todas essas lágrimas que vocês estão derramando, que são sementes que estão caindo no chão. O anjo já pegou e ele vai trazer para você uma ceifa extraordinária de vitórias, de milagres, de restituição, de vida, de prosperidade. Então, em Salmo 126 está falando sobre a restituição. Deus está trazendo sobre você uma restituição. Aquele povo estava voltando de um lugar de vergonha. Eles perderam, né? Eles foram exilados por causa da desobediência, do mau desejo do coração e sementes ruins. Mas aí eles estavam voltando porque o nosso Deus perdoa. O nosso Deus é misericordioso. Ele está de braços abertos. Eles voltaram. Eles estavam andando e chorando e semeando. Mas Deus trouxe eles de volta com júbilo, com alegria e honrado. E as pessoas testemunhando. Gente, Deus fez grandes coisas por eles, por isso que eles estão alegres, sim. Grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Em João 12, versículo 24, João 12, versículo 24, está falando sobre a colheita. João 12, sobre a outra colheita. A gente falou sobre semeadura, e agora eu vou terminando aqui falando sobre a colheita. João 12, versículo 24 diz assim, João 12:
23. Respondeu-lhe Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, em 1 João 3, foi isso que aconteceu com Jesus, né? Ele, com uma semente perfeita, ele morreu e ele produziu muito fruto. Nós somos o fruto do que Jesus fez. Você é o fruto, eu sou o fruto. E que alegria, que gratidão enorme por ser esse fruto. E para terminar, em 1 João 3, no versículo 9. 1 João 3, no versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Então, sobre nós tem uma semente perfeita. Jesus é a semente perfeita que está em nós e precisamos viver o princípio do semear e colher. Semeie, colha, pense numa boa expectativa e você vai ter ótimas semeaduras, você vai ter ótimas colheitas. Não esqueça disso. Viva os princípios, semeie, que você vai ter a colheita perfeita. Faça boas semeaduras que você vai ter colheitas perfeitas, sobrenaturais, porque a semente Jesus, que é nascido de Deus, a semente perfeita, está em você. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, até que ele venha. Vamos falar sobre o princípio do caráter.